Você já se perguntou como, há milhares de anos, humanos começaram a esboçar o mundo ao seu redor? Imagine um agricultor, na antiga Mesopotâmia, segurando uma tábua de argila, ainda úmida, rabiscando linhas para registrar a extensão de suas terras, às margens de um rio sagrado. Ou pense em um escriba egípcio, traçando, com cuidado, curvas em um papiro, para dividir lotes de cultivo, que alimentariam um império inteiro. Foi dessa necessidade prática de medir, organizar e entender o espaço que nasceram as primeiras tentativas de mapear aquilo que hoje chamamos de planeta Terra, no coração da Mesopotâmia, por volta de 2300 anos. Timor-Isto, surgiram as tábuas cuneiformes, que os babilônios usavam não apenas para anotar transações comerciais, mas também para desenhar esquemas de rios, canais e áreas de pasto. A Imago Mundi de Sippar, datada de cerca de 600 c, é talvez o exemplo mais emblemático desse período. Nela, vemos uma representação do mundo, conhecido como um disco, cercado por um grande oceano circular, com Babilônia posicionada orgulhosamente no centro. Mais do que um mapa geográfico, o desenho era um reflexo da visão cosmológica daquele povo, que via o mundo como um conjunto organizado e sob controle divino. Enquanto isso, no Egito, a cartografia florescia com outra matéria-prima, o papiro. Em torno de 1500 a.C., engenheiros do faraó já traçavam plantas topográficas para orientar obras de irrigação ao longo do Nilo. Para garantir ângulos retos e medir distâncias, utilizavam cordas marcadas por nós, lançando as bases de técnicas de medição que perdurariam por séculos. Um documento notável é o Papiro de Turim, que combina esboços de canais, campos de cultivo e até coordenadas aproximadas. Esses mapas não se destinavam apenas aos templos, mas ao funcionamento cotidiano do Estado, definindo propriedades, tributos e prioridades agrícolas. Séculos depois, na Grécia Antiga, a cartografia deu um salto definitivo rumo à ciência. Anaximandro de Mileto, vivendo no século VI a.C., reuniu relatos de viajantes e exploradores para esboçar o contorno da Oikumene, o território habitado. Seu desenho, embora bastante simplificado, considerava elementos empíricos, como a forma aproximada das costas. Mais adiante, Eratóstenes de Cirene mediu a circunferência da Terra, com impressionante precisão, comparando a sombra de obeliscos em Siene e Alexandria durante o solstício. Esse cálculo aproximado da extensão do globo permitiu, pela primeira vez, conceber uma escala capaz de relacionar distâncias no papel com distâncias reais. Inspirados por essas descobertas, outros pensadores gregos passaram a criar sistemas de latitude e longitude. No século seguinte, Dômgenes de Cristo, o geógrafo Ptolomeu compilou o Geografia, listando coordenadas para milhares de cidades. Seu atlas reuniu mapas regionais e um mapa mundi baseado em paralelos e meridianos, que serviu de referência durante mais de 1000 anos. Ainda que limitado pelos erros de transmissão de manuscritos e pelas distorções inerentes às projeções planas de um globo, o trabalho de Ptolomeu tornou-se um marco na história da cartografia ocidental. Na mesma época, lá no Extremo Oriente, a China desenvolvia mapas igualmente sofisticados. Durante o período dos reinos combatentes, já se registravam representações de áreas agrícolas e rotas militares sobre seda. No século seguinte, Dedancresso, cartógrafos da dinastia Han, produziram o Mapa de Yu, atribuído ao lendário imperador, que unificou as águas do reino. Montanhas, rios e províncias apareciam com detalhes surpreendentes, e o uso de escalas graduadas mostrava uma compreensão prática da proporção. A invenção do papel pelos chineses impulsionou a difusão desses mapas,
tornando-os mais leves e resistentes que os pergaminhos ocidentais. Avançando pelo tempo, encontramos no mundo islâmico um período de intenso florescimento cartográfico. Entre os séculos 8 e 13, tradutores reuniram e revisaram obras gregas, persas e indianas. Al-Khwarizm, no século 9, reorganizou as coordenadas de Ptolomeu, corrigindo paralelos e meridianos e propondo novos cálculos mais apropriados às observações árabes. No século II, Al-Idrisi, trabalhando para o rei Roger II, da Sicília, compôs a famosa Tábula Rogeriana. Esse atlas reunia 70 mapas regionais e um mapa-mundi desenhado com o sul no topo. Um detalhe que nos lembra como a visão do mundo pode variar conforme a cultura. Embora o Islã tenha preservado e ampliado o legado clássico, na Europa medieval, a influência da Igreja Católica moldou boa parte dos mapas produzidos. As mapa-mundi do tipo TO misturavam geografia e teologia, colocando Jerusalém no centro e apontando para passagens bíblicas nas margens do mundo conhecido. O mapa de Hereford, datado de 1300, é um exemplo colossal. Com mais de 5 metros de diâmetro, ele mistura elementos históricos, mitológicos e reais, oferecendo um retrato simbólico do cosmos cristão. Não eram instrumentos de navegação, mas verdadeiros painéis de meditação teológica. Mesmo nesse contexto profundamente religioso, o mar não deixava de atrair exploradores. Nos portos do Mediterrâneo, começaram a surgir os portulanos, cartas náuticas com linhas que indicavam rumos de vento e pontos costeiros. Esses mapas práticos, desenhados em pergaminho, ajudaram marinheiros a traçar rotas mais seguras entre Veneza, Gênova e o Oriente Médio. A precisão dos portulanos chamou a atenção de navegadores ibéricos, preparando o terreno para as grandes explorações que se seguiriam no fim da Idade Média. Com o Renascimento, a cartografia tornou-se uma ciência consolidada. A redescoberta dos textos de Ptolomeu, agora em edições críticas, permitiu correções e atualizações. Petrus Visconti, na Itália, e Duarte Pacheco Pereira, em Portugal, combinaram relatos de viajantes com cálculos matemáticos para desenhar mapas cada vez mais fiéis. Mas foi em 1569 que Gerardus Mercator, em Gant, lançou sua projeção homônima, transformando a navegação marítima. Ao distorcer áreas polares para manter ângulos constantes, Mercator criou um sistema em que rotas de direção constante podiam ser traçadas como linhas retas, um avanço que facilitou as viagens pelo Atlântico e consolidou o domínio europeu sobre novos continentes. Logo surgiram os primeiros atlas, coleções de mapas regionais e globais, que permitiram ao público instruído explorar mundo afora sem sair de casa. Hoje, quando abrimos um site ou um aplicativo de navegação, talvez não percebamos que estamos usando conceitos forjados em tábuas de argila e pergaminhos medievais. Cada zoom, cada clique em um marcador de localização carrega a herança de agricultores babilônios, escribas egípcios, sábios gregos, cartógrafos chineses e astrônomos islâmicos. A história dos primeiros mapas nos mostra uma constante: a busca humana por compreender e controlar o espaço ao nosso redor. Desde o simples registro de terras até os sofisticados globos terrestres, cada etapa reflete necessidades econômicas, ambições políticas e curiosidade científica. Hoje, ao usar um GPS ou traçar uma rota de viagem, vale a pena lembrar que estamos participando de uma tradição milenar de observação, medição e desenho. E se você gostou desta viagem pelos primórdios da cartografia, deixe seu like, compartilhe com quem também ama história e tecnologia.
Inscreva-se no canal para não perder nossos próximos vídeos, onde vamos explorar outras invenções que moldaram a forma como vemos e interagimos com o mundo. Até breve!